Bom dia, igreja. Feliz sábado. Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um. Bom dia, Tiago. Bom dia, Marlete. Bom dia, igreja. Um feliz sábado a todos. Bom dia também você que nos acompanha aí pelo canal Adventistas Parque Piauí, no YouTube, né? E nesse momento iniciamos aí a recapitulação da lição, né, Marlete? Uma lição que vem falando de algo muito importante para os nossos dias, algo que vem afetando também a muitos na nossa sociedade atual, né, Marlete? Então, que todos sejam muito bem-vindos, tá? E iniciaremos agora, nesse momento, com uma oração. Pronto, acho que agora está melhor, né? Então, vamos curvar nossas frontes, fechar nossos olhos e elevar uma oração ao trono do nosso Deus. Oremos. Bendito e amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um sábado em que possamos estar aqui na Tua Santa Casa de Oração. Te agradecemos também, Senhor, pela vida, pela paz, e que nesse momento que estamos aqui no Teu Santo Templo, que o Senhor venha falar conosco, que possamos limitar tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão contigo, Pai, e que somente o Senhor venha falar a nós nesta manhã. Fica conosco, Senhor, perdoe os nossos pecados, é o que te pedimos e agradecidos somos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dei folga hoje para Edmilson, viu? Porque foi, né? O Edmilson está trabalhando demais, né? E aí dei folga para ele hoje. E pode deixar, Edmilson, eu vou lá amar o Tiago, porque você tem uma folga aí que ele já vinha algumas semanas seguidas, né? Mas eu gosto da Edmilson. Edmilson tem uns bons entendimentos da lição. Seja muito bem-vinda, Nacélia, Vitor. É muito bom ter vocês aqui, viu? Fico muito feliz com a presença de vocês. Pois vamos começar, Tiago. Você falou aí que a lição, né, é muito importante e acho que muito prática em relação ao que nós vivemos, né? Apesar de ser exemplos aí de 1900 e antigamente, não, 1900 nada, né? Não tinha nem os 1900 ainda, né? Não. Muito mais antigo do que isso. Mas já eram situações que a gente vivencia ainda hoje na atualidade, né? Para a gente ver que a Bíblia, ela nos traz exemplos de tudo na nossa vida. Tudo que ocorre na nossa vida, a Bíblia, se a gente não souber onde encontrar respostas, é só ir na Bíblia que está lá, né? Verdade. Muito interessante. E já estamos na 8ª lição, tá? E já reforçamos aí o convite para todos fazerem a sua assinatura ou já buscarem a lição do próximo trimestre. A lição dessa semana tem como título Livres para Descansar. E o versículo aí, para memorizar, está em Salmos 27, no Salmo 27, no verso 1. Tem alguém da plateia que quer ler esse versículo para nós? Cadê? O microfone está no ponto aí? Alguém pode ler o versículo para nós? A gente já bota aqui o nosso irmão para participar, né? Tem que botar eles a Ludemília, pode entregar ali para ela. A Ludemília, está aí atrás. Isso. 27:1. O Senhor é a minha luz e minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então, por que estremecer? Muito bem. Apesar de que nesse salmo aqui fala 2 vezes sobre ter medo, né? A quem temerei e de quem terei medo, a gente vê que os personagens dessa semana que a gente estudou, que foi o paralítico e Elias, eram pessoas que tinham medo. Tinham medo. E não conseguiam descanso, não conseguiam achar descanso por conta de situações mentais que estavam atrapalhando ali a vida deles. Exatamente. E como esses 2 personagens, né, a gente vê nos nossos dias atuais situações se repetindo, né?
E então, a partir da leitura, a partir da reflexão desses dois personagens, da história desses dois personagens, nós conseguimos tirar algumas lições para a nossa vida nos dias de hoje, né? E aí, a lição começa aqui pela questão da história da cura do paralítico, que está lá no livro de Marcos, né? Se você não estiver com a lição, você pode acompanhar pelo livro de Marcos, no capítulo 2, né? Dos versos 1 ao 12, e lá Deus vai mostrar para nós a cura desse paralítico, que era um homem, né, que foi levado por seus amigos. Ele não tinha condições de ir até Cristo. Cristo estava em uma casa pregando, estava ali fazendo uma visita, e esse homem não tinha condições de ir a Cristo. Dessa forma, os seus amigos, 4 amigos, tiveram compaixão dele e o levaram. Jesus, quando pregava, ele arrastava multidões. E nessa casa, ela estava lotada, não tinha como entrar por lugar nenhum, exceto por um único lugar, que era o telhado. Então, o que esses homens fizeram? Levando o seu amigo, acamado, paralítico, eles tiraram o telhado da casa e desceram esse homem até Jesus. E a partir daí nós vemos uma transformação na vida desse homem. Mas nós temos 2 aspectos aqui, Marlete, que a gente tem que levar em conta sobre a história da cura desse paralítico, né? Primeiro, o contexto desse homem. Por que ele era paralítico? E o segundo, como Cristo curou esse homem, né? Adentrando aí o primeiro ponto, quem era esse homem? A história de fato, assim, ela não relata muita coisa sobre quem era esse homem. Mas, a partir do momento que Cristo diz uma frase, a gente pode entender algumas coisas. Cristo, quando esse homem chega até ele, vamos aqui em Marcos, quando esse homem chega até Cristo, Cristo diz uma frase, que está lá no verso 5, do capítulo 2 de Marcos, no verso 5. Jesus diz para esse homem: filho, os teus pecados estão perdoados. A primeira coisa que Cristo fala. A partir daí a gente pode entender um pouco o contexto da vida desse homem. O que nós podemos entender primeiramente? Quando Jesus diz, os teus pecados estão perdoados, dá a entender o seguinte, que esse homem, ele errou durante toda a sua vida e esses erros levaram a essa condição. Porque naquele período, não só naquele período, mas em toda a nossa vida até os dias de hoje, tudo aquilo que a gente faz traz consequências. Então, se nós tomamos decisões boas ou ruins, isso vai ter um reflexo na nossa vida. A partir da frase que Cristo fala, filho, os teus pecados estão perdoados, a gente dá a entender que esse homem, durante toda a sua vida, tomou decisões ruins que levaram a esse caminho, a esse resultado da paralisia, né? Então, esse homem, ele carregava uma culpa muito grande, devido a essas más escolhas. Então, ele não tinha forças para ir até Cristo, e também ele não tinha condições, devido à sua condição paralítica, né? E um outro ponto importante, como é que Cristo curou esse homem? Primeiramente, ele disse, os seus pecados estão perdoados. Ou seja, Cristo primeiramente promoveu uma cura espiritual. Ele retirou toda a culpa desse homem. Esse homem se sentia culpado por estar daquele jeito. Então, Cristo, primeiramente,
cura esse homem de dentro para fora. E logo em seguida, ele diz que levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Cristo aí promove então a cura física. Marlete, eu não sei se você percebeu, mas a história também ela dá um outro aspecto para nós, que é em relação aos amigos dele, né, desse homem. A lição ela também chama atenção para a questão dos amigos desse homem paralítico. Porque também Jesus, quando disse, filho, os teus pecados estão perdoados, ele viu a fé desses homens. Ele viu a fé desses 4 amigos que tiraram o telhado e desceram esse homem até Cristo, porque a casa estava lotada, não tinha por onde entrar. Então, esses amigos, a gente pode dizer que são amigos de verdade, né? São amigos na dor, são amigos na alegria. E, meus irmãos, hoje em dia, nós temos muitas pessoas na condição desse homem paralítico. Ou seja, pessoas que estão sem força para ir a Cristo, pessoas que estão abatidas, que estão em condições iguais a desse homem. E aí é onde entra eu e vocês. Se nós temos pessoas, conhecemos pessoas que estão nessa situação, cabe a mim e a você fazer o papel desse amigo, de levar essa pessoa até Cristo. Olha que maravilha, Marlete, que vem trazendo a lição dessa semana, com a história desse homem paralítico, né? Só o microfone aí, Edmilson. Alô, oi. Um ponto interessante, porque é o seguinte, se naquela época, hoje, né, e naquela época principalmente, quando uma pessoa sofria de uma moléstia como essa, né, de uma enfermidade como essa, era consequência do pecado, né, era consequência dos seus erros e tudo mais, né. E até chegou uma vez que uma pessoa disse, olha, quem foi que pecou? Foi ele, os pais dele, tá? Quem fez isso para que ele está nessa situação? Então, se aquele homem estava sofrendo aquilo dali, mais os amigos, né, que você destacou aí a questão dos amigos, eles não foram olhar e dizer assim, olha, ele está assim por erros dele, erros do pai dele, não tem nada a ver. Se foi, uma coisa é você estar aqui, foi acidentado, né, caiu de uma árvore, ou foi atropelado, ou coisa parecida. Não, é uma vítima. Mas no caso aí, para a maioria da sociedade naquela época, aquele homem não era uma vítima, ele era culpado por estar daquele jeito. Mas os amigos não foram olhar a culpa dele, mas sim a necessidade que ele tinha de receber a cura. Então, muitas vezes, a gente vê uma pessoa sofrendo e às vezes a gente não ajuda, porque diz assim, eu não, a culpa é dele, ele que fez, ele que errou, ele que pague. Né? Mas os amigos não levaram por esse lado. Simplesmente disseram assim, vamos ajudar e vamos ajudar. E aí chegaram lá e a dificuldade era grande. Como é que nós vamos levar esse homem? O homem não caminha. Pois faça uma maca. Não, mas não tem como passar ali. Ele disse, pois vamos entrar por cima. Então eles não mediram esforços. E esse é o papel do cristão. Não medir esforços para ajudar as pessoas, independente, porque na visão deles, para nós a gente olha aqui por outro lado, porque Jesus socorreu e tudo mais, mas na visão deles, a culpa era dele mesmo, do homem lá, mas eles não foram olhar para isso. E às vezes a gente não quer ajudar uma pessoa porque acha que a culpa é dele e ele que se vire. A gente vê as amizades aí dos amigos do paralítico e vê a amizade dos amigos de Jó. Olha o contraste, né? Que amigos? Tem amigos e amigos, né? É verdade. E por outro lado, tinha ainda ali os fariseus que estavam assistindo aquela cena, né?
E aí eles têm um julgamento diferenciado. Eles não julgam, eles não prestam nem atenção no paralítico, nem no que aconteceu com o paralítico. O negócio deles era com Jesus, né? Mas, rapaz, como é que ele vai dizer teus pecados são perdoados? Quem é esse rapaz aí para dizer que perdoa pecado? Só tem uma pessoa que pode perdoar pecado, é que é Deus. E engraçado que eles não prestaram atenção na frase que ele estava dizendo, né? Ora, se ele estava perdoando pecados, é porque, logicamente, ele era Deus. Era né? Deus. E eles não perceberam isso. A parte de domingo, eu achei interessante, eu não vou voltar de novo em toda a história, mas ela fala assim, Exatamente, né? Como o irmão está complementando aqui, ele disse que aquilo foi feito para que as pessoas soubessem que o Filho do Homem tinha poder na Terra, né? E aí, vamos dizer assim, para jogar na cara deles, tu acha que é mais fácil assim? Vocês acham que é mais? Tá bom, levanta, toma teu leito, toma tua cama e vai-te embora. E o rapaz tomou a cama dele e foi se andando. Estava perdoado o pecado e estava curado também. Jesus podia dizer assim: senta e dorme, e o cara ficar curado. Não importava o que ele dissesse ali, qualquer palavra, poderia ficar curado. Mas foi, como o Edmilson falou, né? Quem foi que pecou, esse ou os pais dele? Não, isso aí aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Da mesma forma, né? Ali era para manifestar uma característica de Jesus como sendo Deus. E só voltando aqui um pouco na parte de domingo, que é, claro, trata desse assunto, ele fala do descanso que cura. Quando a gente está doente, acho que a coisa que a gente mais quer é a cama. É descansar, né? Às vezes, quando eu estou com dor de cabeça, eu não tomo remédio para dor de cabeça. Então, quando eu estou com dor de cabeça, para mim a solução é deitar. Deitar e descansar, que a dor de cabeça passa. E a gente busca muito esse descanso, porque, de fato, o descanso reforça o sistema imunológico, que vai auxiliar no corpo a combater aquela enfermidade, aquela doença. Mas, para além do descanso físico, a gente também, às vezes, precisa de um descanso mental. Às vezes a semana é agitada, nem é corrida, é agitada. Dependendo do trabalho que você tenha, às vezes você não está cansado tanto fisicamente, mas a mente, você está esgotado, você está exausto. E o sábado, nesse sentido, né, a gente já até leu sobre isso, já estudou sobre isso, é de fato algo fundamental, né? Mas, quando é uma doença muito grave, a gente não consegue nem ter descanso mental, nem descanso físico. Porque você fica matutando. Eu fico imaginando quando uma pessoa descobre que tem um câncer. Eu acho que a partir daquilo ali, a vida dela, né, a mente dela, o corpo dela, as noites dela... Tudo, né? Já tudo é alterado. E aí, como o Tiago até comentou na história aqui do paralítico, as pessoas atribuíam muito um problema físico, a própria lepra, né? Era entendida como resultado, consequência direta do pecado. E, às vezes, a gente fica buscando as razões, né? As explicações. Ah, mas isso aconteceu como resultado de uma longa vida de má alimentação. Acontece, né? Ah, foram as drogas que a pessoa usou ao longo de tantos anos que resultaram nesse problema pulmonar, né, nessa situação que a pessoa se encontra. E, às vezes, a gente até pensa que Deus está punindo por conta daquilo ali. Ah, isso é castigo de Deus por tudo que tu fez durante toda a tua vida, tanto que bebeu, tanto que fumou, tanto que deixou de dormir ou se alimentou mal, bebeu tanta Coca-Cola ao longo dos anos. E aí agora está colhendo o resultado, né? Mas, igual os fariseus, isso não ajuda muito, né? A gente tem que buscar descanso, inclusive, nesse sentido mental, né? A lição diz que atribuir culpas não traz cura nem restauração, né? Então, essas coisas acontecem muitas vezes para que o poder de Deus se revele na nossa vida, bem como a nossa fé. Ali foi um passo de fé enorme do paralítico e
dos amigos. Precisou muita fé. Eu fico imaginando que aquele telhado não era um telhado com uma madeira boa, sei lá, com telha, né, com laje, ou sei lá, se fosse laje era impossível, né? Fazer um buraco numa laje para botar esse. Mas devia ser um telhado frágil. E 4 homens em pé, em cima de um telhado desse, mais uma maca, se equilibrando ali. E o teto não ceder, né? Devia ser uma fé muito grande, né, para chegar a esse ponto. Mas mostrou o quanto eles entendiam que em Jesus estava a cura. E é isso que nós precisamos entender também, né? Às vezes, é claro, todos nós temos que buscar os médicos, fazer exames, tomar a medicação necessária, mas, em primeiro lugar, o reino de Deus, né? Exatamente. E a história do paralítico ainda nos traz uma outra lição, Marlete. A condição desse homem era de abatimento, né? A culpa estava consumindo ele. Mas, mesmo assim, Jesus foi lá, o curou espiritualmente e o curou fisicamente. E o que isso traz para nós de alegria? Nos traz o seguinte, que olha, Deus ele tem graça e misericórdia mesmo onde não há fé. Tá? Deus, a graça de Deus, ela não é mesquinha a ponto de se limitar à nossa experiência na fé. Por quê? Porque nós fraquejamos. Tem momentos que estamos bem espiritualmente, tem momentos que estamos fracos. Então, se a graça de Deus se limitar a essa nossa experiência, ninguém aqui está salvo. E isso invalida o sacrifício de Cristo por nós. Porque o sacrifício de Cristo foi para todos nós, independente se tenhamos fé ou não. Então, essa graça, ela atinge a todos. A misericórdia de Deus atinge a todos. Né? Tem uma frase aqui na lição que eu destaquei, que ele diz assim que o paralítico ali talvez quisesse mais a cura espiritual que foi lhe concedida e que Deus entendeu, do que até mesmo a cura física. E a lição ela destaca assim, que uma pessoa que obtém descanso em Deus é capaz de suportar qualquer sofrimento físico. Isso é profundo, né? Muito profundo. Você imaginar ali os discípulos sendo torturados, não importava aquela dor física, eles estavam descansando em Deus. Olha, essa é uma experiência que poucos têm capacidade de alcançar, né, de chegar. Saber que não importa o que a gente esteja sofrendo aqui, Deus está no comando, está conosco, está nos ajudando a suportar. Eu me lembro de um amigo meu que era professor na Faculdade Adventista da Bahia, e mais ou menos da minha idade, ele descobriu um câncer no cérebro. Nossa. Né? E você fica assim, como que alguém que tem uma vida saudável, uma alimentação saudável, tem um estilo de vida natural, né? Um homem de Deus, que serve a Deus, que prega sobre Deus, é acometido de uma doença dessa. Qualquer outra pessoa e suas famílias talvez se desesperassem, mas não foi o caso dele. Ele morreu tranquilamente, ele aceitou a doença, né? Suportou o quanto ele pôde a dor, mas em momento algum ele ficou, por quê, Senhor? Para quê? Ou reclamando do que quer que fosse. E eu creio que meu amigo descansou em Cristo, né? E que temos a oportunidade de aprender da experiência dele na eternidade. Então, esse é o ápice do descanso. Não importa o que está acontecendo fisicamente, não importa o que está acontecendo ao seu redor, não importa o quanto isso está te atingindo. Descanso é quando você sabe que Deus está acima de todas essas coisas. Amém. E muitos pensam, como a Marlete falou, muitos pensam que é castigo de Deus, Deus está punindo, eu sou uma pessoa boa, faço a sua obra, e por que eu estou sofrendo? Né? São muitas essas perguntas que vêm à cabeça das pessoas. Mas a gente tem que entender que nós estamos sujeitos a essas enfermidades.
não importa quem somos. Muitas vezes Deus ele deixa o curso natural das coisas seguir, né? Nós temos um corpo que é resultado do pecado. Temos um corpo falho e imperfeito. E quando nós somos acometidos por essas enfermidades, às vezes Deus ele pode responder aquela oração trazendo a cura, às vezes não. Mas o que nós temos que entender é que muitas vezes Deus ele permite o curso natural das coisas acontecerem, inclusive do próprio mal. E lembrar que nem toda doença é fruto de alguma coisa que a gente plantou, né? De más escolhas ou boas escolhas. Tem problemas genéticos que influenciam nas doenças que a pessoa vai ter no futuro. Tem problemas ambientais, o ambiente que você vive às vezes não favorece. Grandes cidades, poluição, né, levam a doenças e a mortalidade que muitas vezes eu não tive nada a ver, né, com aquela situação. Mas vamos passando aqui para a parte do segundo personagem que a gente vai ver, que é Elias, né? E a história de Elias, ela, apesar de ser assim fantástica, sobretudo pelo desfecho que a gente vai ver aí do que aconteceu na vida de Elias, mas Elias também é um personagem bíblico que a gente recorre quando quer falar sobre depressão, como exemplo de depressão, né? Do que aconteceu. E Elias era um sacerdote, né, um homem de íntima comunhão com Deus. E é interessante que, se você ler o capítulo 18 de 1 Reis, né, do primeiro livro de Reis, no capítulo 18, você vê Elias fazendo coisas assim fenomenais, né? Estava ali, primeiro, um pouquinho antes, tem a história da viúva de Sarepta, que ele vai lá e multiplica o azeite da viúva, né? Porque estava sem chover naquele período. E Elias, então, Deus anuncia através de Elias que vai cair chuva, né? Que vai chover. E depois também desse episódio, tem Elias desafiando os profetas de Baal, né? E pode ler a história, quem ainda não conhece, né? A história, na verdade, ela é conhecida. Elias fica até tirando onda, né? Ali com... E o interessante é que foram quase 1000 profetas, 850 profetas ali, somente Elias no meio daquele povo, né? É verdade. E aí Elias diz assim, bora fazer um desafio. Mata um animal aí e chama o Deus de vocês para fazer aqui a queima aqui desse sacrifício. E aí os 850 profetas começaram a manhã todinha se recortando, e se rebatendo e gritando, e Elias tirando onda. Não, peraí, chama mais alto. Pode ser que ele esteja dormindo, é Deus, né? Pode ser que ele esteja dormindo. E passou do meio-dia e nada de Baal responder. Aí Elias diz assim, não, pois vamos, agora é minha vez. Agora deixa eu brincar. Aí bota ali o sacrifício, faz o altar, e ele ainda diz assim, joga água, bota água por cima, que eu gosto com dificuldade, eu não gosto de coisa fácil, não. E ele faz uma oração muito simples, que é expressa em 2 versículos apenas. Primeiro, ele reconhece que Deus é Deus sobre todas as coisas e que ele tem poder para mostrar ali para aqueles profetas quem ele era. E depois dessa oração, desce fogo, consome o holocausto, consome as pedras, a areia, e diz que ainda lambe a água que estava no rego que foi colocada ali em derredor. E aí você diz assim, nossa, então Elias era um homem assim, cheio do poder do Espírito Santo, de fato era, e depois ele aparece fugindo porque Jezabel ficou zangada. Aí Jezabel disse assim, olha, matou os profetas de Baal, pois eu quero morrer se amanhã tu não tiver morto que nem os profetas de Baal também, né? E agora Elias fica tremendo, né? Morrendo de medo. E eu deixo para você continuar esse comentário, mas eu queria abrir aqui um parênteses, que alguns dias atrás, umas 2 semanas atrás, mais ou menos, eu estava conversando com um comerciante aqui da avenida, né, falando sobre depressão, que alguém da igreja havia tido, né? Uhum. E ele disse assim, mas que estranho, né, alguém da igreja tendo depressão. É o que as pessoas pensam, e dizem assim, ora, se a pessoa tem fé, tem amigos na igreja, né, ele canta, ele ora, ele lê a Bíblia, como é que pode ter depressão?
Né? Então, na mente das pessoas lá de fora, cristão não pode ter depressão, porque ele é uma pessoa altamente feliz, porque vive com Deus, né? Mas não é bem assim. A depressão pode tomar a qualquer pessoa, desde pastores, sacerdotes ou quem quer que seja, até o mais simples. E isso não é questão de falta de fé. Não é questão... Meu pai, ele ainda não entende muito como funciona a fisiologia da depressão, né? E ele diz assim que é preciso fazer mais o culto, é preciso ler mais a Bíblia, né? É preciso ouvir mais para ficar curado. Não digo que isso não tenha uma influência sobre o seu humor, mas não é necessariamente a cura, né? Deus mostra a cura por outros intermédios, tanto das terapias quanto do próprio remédio, né? Tanto as psicoterapias quanto o próprio uso de remédio. Mas as pessoas têm uma visão muito enganada a respeito de depressão versus cristianismo. Você pode continuar com a história de Elias, né? Fugindo. Isso. Elias era um homem muito fervoroso, né? E, inclusive, Marlete, essa questão da depressão, ela é tratada, ainda é algo que a nossa igreja ainda tem muito preconceito, infelizmente. Então, assim, as pessoas lá fora veem, ficam surpresas, né? Por que uma pessoa da igreja, que segue a Cristo, tem depressão? As pessoas acham lá fora, que não são cristãs, que as pessoas, que os crentes são felizes, são alegres o tempo todo. Mas isso não é, digamos assim, não é a regra. Existem exceções, certo? E a nossa igreja, aqui dentro, trata ainda também com muito preconceito essa questão da depressão. É como você falou, é falta de fé, é falta de espiritualidade, você está distante de Deus. E assim, eu costumo pegar um exemplo de quando você quebra um osso. Quando você tem uma fratura, por exemplo, você quebra o braço, você vai... Qual é a sua atitude quando você quebra um osso? O exemplo, quebra o braço. Qual é a primeira atitude que você faz, que você toma? Seria ir para onde? A um hospital. E muitas pessoas acham que não, você está com depressão, você tem que orar. Não é doença, né? Falta de fé, frescura. É falta de fé, então você tem que orar. Mas quando quebra o osso, a pessoa vai para o hospital. Ela não fica em casa somente orando. Gente, eu não estou querendo dizer aqui que a oração não tem efeito, que Deus não pode curar. Pode. Deus, ele faz maravilhas. Mas, assim, na nossa situação, quando nós quebramos um braço, nós vamos ao hospital, né? Porém, quando nós estamos com uma fratura emocional, nós queremos tratá-la com a oração somente. Sendo que, como a Marlete falou, Deus ele também age por intermédio de outros meios. Então, Deus ele pode estar agindo na nossa vida, daquele que tem depressão, que tem essa fratura emocional, ele pode estar agindo através de um médico, pode estar agindo através de um medicamento. Então, nós temos que desfazer essa visão em relação às doenças emocionais. É só um exemplo, desculpa Não, pode, fica à vontade. Só um exemplo disso é que se depressão não pegar as pessoas, que fosse falta de fé ou falta de comunhão, né, de conexão com a igreja, eu nunca teria ficado com depressão. E olha, eu não dormia, né? Acho que a Ludemila até lembra, a Ludemila chegava lá em casa de manhã, eu estava de olho ardendo, porque eu não conseguia dormir. E eu levantava de noite, eu pegava a Bíblia, eu botava músicas para ouvir e nada daquilo me ajudava, nada daquilo. Então, não é questão de conexão com Deus, de falta de comunhão, é muito além disso. Te ajuda? Ajuda demais. Muito. Por exemplo, eu não queria ir para os pequenos grupos, eu ia por obrigação, porque o meu pequeno grupo me ajudou demais no processo de depressão.
As meninas, não, Marlete, vai, era na casa da Jancira, vai para o pequeno grupo, e eu ia, mesmo sem vontade, chegava lá, eu não falava absolutamente nada. Eu digo, é só me deixa quieta aqui. Minha vontade era só de chorar e de sumir. Mas aquilo me ajudou, porque minhas amigas não me deixaram, assim como as do paralítico, não me deixaram afundar. Mas hoje a gente vive num mundo que não tem mais conexão com os nossos amigos, né? Não tem conexão com os irmãos, com a família, e a depressão toma de conta de uma forma que a pessoa sofre sozinha ali a experiência dela e se afunda cada vez mais, né? Então, nesse sentido, a fé e a religião ajudam muito, mas não é só isso. Pode continuar. Exatamente. Ei, Marlete, a vantagem de você ter algumas décadas, né, que eu já tenho mais de 5. Eu só tenho 3. Aliás, eu já tenho 5, né, décadas. É que você já passou por muitas coisas, né? E eu lembro que na década de 80, o mal do século era a AIDS, né? E aí depois da AIDS veio o estresse, né? O mal do século já não era mais a AIDS, mas o estresse, né? E agora já não é mais nem AIDS nem estresse, agora é depressão. O mal do século agora é depressão. Ao contrário das duas primeiras, né? As pessoas atribuíram muito essa questão da tanto a AIDS como estresse, né? É porque era uma espécie de castigo de Deus. Né? A AIDS estava atribuída a práticas que Deus não aprovava. E o estresse, porque a pessoa trabalhava demais, a pessoa era muito corrida, não tinha tempo para o sábado, para descansar e tudo mais. E o descanso, aliás, e agora a depressão, é uma coisa que vem atacar basicamente, quer dizer, ficou como um todo. Antes não, os crentes se via salvo da AIDS, né? Nós estamos salvos, né? Era raro você ver uma pessoa crente, estou falando de fiel mesmo, né? Praticante. Né? Acontecia um acidente aqui ou ali, mas no geral não acontecia. Agora a depressão não, a depressão ela é como as 3 primeiras pragas do Egito, né? Atingiu todo mundo, né? Atingiu tanto o povo de Israel, quer dizer, a todas as terras lá do Egito. O que eu quero dizer com isso? É que o que é a depressão? A depressão, as pessoas dizem, não, é falta de Deus. A depressão, na minha concepção, eu não sou especialista do assunto, pelo contrário, conheço pouco, mas que a depressão para mim é um desânimo, né? Que a pessoa perdeu o sentido de muitas coisas. E aí tem vários tipos, vários graus, né? E que tem um grau que a pessoa já deixou, não tem mais sentido para viver. Mas é depressão, isso aí é depressão. E às vezes as pessoas vão dizer assim, não, mas é falta de Deus. Falta de Deus da depressão. Mas eu conheço pessoas que estão passando por depressão, mas são pessoas que estão buscando a Deus, que oram, que meditam nas coisas de Deus, mas no entanto estão desanimadas. Acha que não tem mais a vida, já perdeu o sentido, já não tem mais alegria na vida e tudo mais. Elias era um caso, né? E a lição ela comenta que muitas vezes a depressão ela vem depois de um episódio extraordinário, né? Aí a gente veio o caso dessa pandemia que terminou ocasionando. E eu sei que eu falo demais, né? Mas a questão, por exemplo, Elias, ele tem aquelas vitórias todas, né? Ele, 3 anos e meio sem chover, ele ora e a chuva vem. Né? Ele ora e o fogo cai ali, consome o altar e tudo mais. Então, quando morre aqueles profetas de Baal, todo ele diz, pronto, Jeová vai vencer, Jeová vai retomar o comando aqui e tudo mais. Quando a Jezabel diz assim, olha, se você não ressuscitar esses homens aí, todos, eu vou fazer o mesmo que você fez com eles. Ele esperava que a nação se voltasse toda, houvesse uma revolta popular e destituísse aquela mulher do poder e exaltasse a Deus como soberano. Mas o que foi que o povo fez? Se escondeu também. Todo mundo se escondeu e ele correu, fugiu. E aí Deus disse, Elias, o que é que você está fazendo? Senhor, só sobrou eu, Senhor, só sobrou eu. Ou seja,
Às vezes a gente vê as coisas acontecer e a gente tem lutado, você luta, você batalha e diz, Senhor, me parece que eu estou lutando sozinho. Eu estou lutando, eu pelejo com minha família, eu pelejo com a igreja, eu pelejo com isso, eu tento, mas eu não vejo ninguém fazer nada. Então bate na pessoa, assim como bateu em Elias, uma depressão, né? E às vezes não tem vontade mais de fazer nada, se eu queria agora era morrer. Aí Deus diz assim, olha, vai Elias, ainda tem... 7.000. Na realidade, Ele conservou. eu ainda estou na dúvida, porque ele diz 7.000, né? Sim. Ele diz 7.000, mas não é 7.000 joelhos, não sei se ele estava falando individualmente, né? Ou se era 3.500 pessoas, 3.500. mas ele diz 7.000 joelhos que ainda não dobraram a Baal, né? Aí eu não sei se ele estava falando de 3.500 pessoas ou ele estava falando generalizado. Mas o certo é que ele diz, olha, Elias, vai, Elias, ainda tem gente que está buscando, ainda tem gente. Então, é o que Deus quer passar para nós, né? Olha, mesmo que você não consiga ver, mas tem pessoas sinceras, tem pessoas que estão buscando, tem pessoas que estão... Então, aquilo ali foi tipo uma injeção que Deus deu para Elias. Então, todos nós estamos sujeitos a essa doença, a depressão. E é uma doença. Só que muitas vezes a gente não encara como isso, como tal. Tiago, e aí a gente vê Elias fazendo uma oração diferenciada daquela oração que ele fez lá, né, para consumir o holocausto. O que significava essa oração, Tiago? Essa oração, ela significava... Ele disse, né, basta, Senhor, tira a minha Ele vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais, tá? Em 1 Reis Isso, 19:4. Elias, ele se vê sozinho, em depressão e a ponto de pedir a Deus para retirar a vida dele, né? Mesmo depois de todos esses êxitos. Isso aí mostra para nós que tanto homens como mulheres de Deus estão sujeitos a essas crises espirituais. O sentimento de culpa se apossou de Elias, né? E essa oração mostra justamente os sintomas dessa depressão que ele estava sentindo. Esse medo, essa culpa, né? De a ponto de pedir, Deus, tira a minha vida, porque eu estou sozinho aqui e não vou... E a Jezabel vai querer minha cabeça já, né? Então, todos nós, como Edmilson disse, todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos... podemos chegar a esse ponto de dizer, basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Então, assim, Elias, quando ele, depois de todos esses eventos grandiosos que ele presenciou, ele se viu um pecador frágil. Ele se viu aquela pessoa que, não, eu sou pecador, eu sou dependente da misericórdia de Deus. Então, tudo isso, todas essas vitórias espirituais, para Elias, naquele momento, de certa forma, ele se viu acuado, se viu sem saída, né? Então, o que Deus quer para nós? Ele quer que nós possamos agir como Deus fez com Elias após tudo isso, após encontrar Elias escondido. Elias, o que você faz aí? E Deus diz, olha, vai para a cidade, que lá ainda tem o meu povo que eu conservei. Então, a partir desse momento, Marlete, nós vemos Deus dando uma injeção de ânimo em Elias. Ele toda naquela condição, envolto, abatido, e de repente Deus, olha, vai que eu estou contigo, e tem pessoas que ainda não se curvaram a Baal, vá lá e se encontre com elas. Então Elias viu naquele momento que a misericórdia de Deus estava chegando a ele mais uma vez. Maravilhoso isso, né, irmãos? E já encerrando aqui a história de Elias, além disso, né, ele estava ali, passou ali algum tempo sem comer, o anjo veio, deu alimento para ele,
E ele se alimentou ali, passou caminhando 40 dias e 40 noites. Eu queria saber que alimento era esse, né? Para passar 40 dias, né? 40 dias e 40 noites caminhando, mas tudo bem. Mas o interessante aqui é o desfecho da história, porque se a gente toma a história de Elias como exemplo, para exemplificar a depressão na Bíblia, a gente vê o desfecho que foi na história de Elias. Não apenas essa questão, né? Não levanta que tem gente que vai te apoiar. Mas mais do que isso, Deus diz assim, olha, vai, unge um rei da Síria, unge rei de Israel e unge Eliseu como teu substituto. Elias ainda tinha uma tarefa. E após essa tarefa, aí é que vinha a cereja do bolo, né? Foi trasladado, né? Depois que ele treinou Eliseu, Deus levou ele. Então, assim, às vezes a gente está no meio da tempestade e não consegue enxergar a saída. Mas se a gente olhar, lembrar da história de Elias e como foi o desfecho, a gente vai entender que Deus tem algo maior para a gente lá depois, lá depois da luz do fim do túnel. Exatamente. E Marlete, para a gente também, para eu encerrar aqui a minha parte, né? Uma outra coisa importante também é que após essa oração de Elias, Deus ele proveu o alimento e proveu o descanso para Elias. E é isso que ele faz com todos nós hoje. Certo? Você pode estar triste, você pode estar passando por uma situação que te deixa abatido, que te deixa sem nenhuma perspectiva de vida. Você chega naquele ponto em que você vê aquela luz no fim do túnel, mas aquela luz no fim do túnel é um trem que está vindo. Você pode chegar nesse ponto na sua vida. Mas lembre-se da história de Elias. Quando ele disse, basta, me tira a vida, Senhor. Deus estendeu a sua misericórdia mais uma vez sobre ele, deu descanso. Elias, descanse, se alimente e descanse, porque o que eu tenho planejado para ti, depois de tudo isso aqui, é tremendo. E qual foi o final de Elias nessa história? Ele obteve êxito e foi trasladado por Deus. E a salvação, né? O que é mais importante. Exatamente. Marlete, Oi. quando a gente vê assim, Elias, quando ele diz assim, olha, Senhor, tira minha vida que eu não sou melhor do que meus pais. Eu entendo que ele estava querendo dizer que ele não era um herói, né? Ele não era um herói para ser marcado, para revolucionar toda aquela nação, né? Ele disse, olha, para mim basta, né? Mas aí Deus ainda tinha uma obra para fazer por ele, né? Quando a gente vê a história de Elias, a gente acha assim que o cume da história dele, o auge, quer dizer, foi aquela vitória dele, né? O que marcou a história de Elias foi aquela vitória no Monte Carmelo e tudo mais. Mas, na realidade, a revolução maior que Elias fez em todo Israel não foi dali do Monte Carmelo para trás, né, que é o que ele já tinha feito, né, ter descido fogo sobre aqueles generais, né, que morreram ao todo 153 homens, né, e a descida do fogo, fazer chover, parar de chover. Mas o que revolucionou o povo de Israel, que Elias fez, foi o que ele fez a partir daquele momento, que foi o quê? Eleger Jeú, né? Que foi Jeú que fez aquela mudança, tirou aquele povo do poder lá, que estavam devastando Israel. Ele elegeu Azael, rei da Síria, e elegeu Eliseu, que foi um dos profetas que mais fez milagre no Velho Testamento. Então, a história de Elias, a revolução dele que ele fez, a contribuição, vamos assim dizer, para o futuro de Israel, foi mais depois daquele episódio. E às vezes a gente fica parando, Senhor, eu já fiz muito. Eu já fiz muito pela igreja, agora é hora de descansar. Eu também não vejo ninguém me ajudando, não vejo. Então, essa era a história de Elias. Mas Deus diz, olha, vai, que você ainda tem muita coisa para fazer. E aí Deus ainda tem muita coisa para fazer por seu intermédio. Nós não sabemos o quê, mas Ele ainda pode fazer muita coisa através de mim, através de você. Basta que nós nos coloquemos nas mãos dEle e deixe que Ele nos guie.
Exatamente. E assim, né, o meu recado, tanto para os nossos amigos quanto para quem está aqui, né, é que quem tem depressão, essa frase é típica, né, que Elias disse, tira a minha vida, né? Acho que a maioria das pessoas que têm depressão, elas pensam em tirar a vida, muitas tentam, muitas já conseguiram, né? Mas o meu recado é, se você tem passado por esse problema de depressão, os nossos amigos ou quem estiver ouvindo depois, lembra aí do que aconteceu com Elias, né? Talvez você ainda tenha algo muito maior na sua vida para fazer que você não consegue ver agora, porque tem essas nuvens negras atrapalhando a visão, essa nuvem que se chama depressão, né? Então, tem coisas maiores que Deus quer fazer na sua vida, assim como Ele fez na vida de Elias. Amém. Então, a gente vai encerrando aqui a nossa lição da Escola Sabatina, convidando a todos para participarem também através do estudo, né, da lição da próxima semana. Já é a 9ª, os ritmos do descanso. Eu vi uma frase que diz que até agosto está passando ligeiro, né? Diz que agosto é o mês que mais demora a passar e está passando rápido. De fato, nós já vamos aí para a 9ª lição, daqui a pouco chega o 13º sábado e o último trimestre do ano. Então, prepare-se. Quem não fez ainda a assinatura domingo da lição da Escola Sabatina, procura fazer ainda para você conseguir receber a sua lição do primeiro trimestre de 2022. Então, vamos orar, Tiago? Vamos, e inclusive eu já garanti a minha e a da Lindalva, né? Ô, bênção. Já garantimos a assinatura. Eu estava querendo... a sua também, viu? Eu estava querendo ganhar o iPhone ou a visita lá, a viagem de visita lá para a casa publicadora, mas não deu certo, não. Mas vamos lá. Pelo menos adquirir também a lição, já é muita coisa, né? Pois vamos orar, Tiago. Pode orar, por favor? Senhor nosso Deus, bendito e amado Pai, te agradecemos por estes momentos que tivemos aqui, recapitulando a lição da Tua Palavra. Senhor, que possamos estar sempre firmados na Tua Palavra, estar sempre próximos a Ti. Amém. Mas sabemos, Senhor, que somos falhos imperfeitos e que em algum momento iremos fraquejar. Mas que a Tua mão amiga e o Teu braço forte esteja sobre todos nós, que possamos lembrar que o Senhor tem planos maravilhosos para nós, e que possamos nos apegar a isso. Amém. Que a Tua misericórdia, Pai, se estenda sobre todos nós, principalmente sobre aqueles, Pai, que estão sofrendo com enfermidades e que precisam do descanso e do Teu alimento. Amém. Fica conosco, Senhor, fica com cada um de nós, que possamos ser luz para cada pessoa que conhecemos e que estão próximas a nós. É o que te pedimos, Pai, e agradecidos somos. Em nome de Jesus, amém.